Eu quero dar aqui alguns conselhos para você transbordar. Já que o tema da conferência é transbordar, não sei se você vai querer transbordar. Daqui a pouco você ouvir algum negócio que eu vou dizer aqui. Mas eu vou citar um texto da Bíblia para deixar como um texto. Eu uso esse texto para muitas mensagens, tá? Que é Provérbios 12, 15. Tá? Provérbios capítulo 12, versículo 15, que diz o seguinte: o caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Tolo não escuta nada, mas quem dá ouvido ao conselho é sábio. Então eu vou te dar alguns conselhos sem nenhuma pretensão a mais, a não ser te aconselhar para que você possa transbordar, para que você possa utilizar tudo que você ouviu aqui, tá certo? Então vamos lá, o meu primeiro conselho que eu vou dar para você aqui nessa noite. Temos que viver de acordo com o que Deus pensa, e não com o que nós pensamos e os outros pensam. E o que Deus pensa e que podemos entender está na sua palavra. Aqui é o primeiro conselho que eu quero te dar. Nós temos que viver de acordo com o que Deus pensa. Não é com o que você pensa, o que eu penso, ou o que você acha ou eu acho. E o que Deus pensa e que podemos entender está na sua palavra. É por isso que Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 19 e 20, diz que o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. As coisas invisíveis, desde a criação do mundo, como a sua divindade, o seu eterno poder, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Isso é, Deus deixou o universo como uma prova da sua existência e da sua grandeza, porque Deus, a mente eterna, não tem como manifestar tudo da sua grandeza para o homem com uma mente limitada. Quando o salmista, no Salmo 139, começou a querer entender a onisciência e a onipotência de Deus, ele, muito inteligente, antes de ficar maluco, ele diz lá no versículo 6, tal ciência é maravilhosíssima para mim, tão alta que eu não posso atingir. Então, ninguém tem a total compreensão e entendimento da mente de Deus, como Deus pensa e o que Ele tem como grandeza. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13, 9 e versículo 12, que o que nós conhecemos em parte, profetizamos em parte e vemos como por espelho, como por enigma. Então, Deus só revela aquilo que nós podemos entender da sua grandeza. E qual é o resumo do pensamento de Deus a nosso respeito? O que Deus pensa a respeito do seu povo? A síntese do pensamento de Deus está em Jeremias 29, 11. Eu bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam. Deus só tem coisa boa que Ele pensa acerca do seu povo: vitória, salvação, libertação, bem-estar. Esse é o resumo do pensamento de Deus a nosso respeito. Agora, o que eu e você temos que fazer com os pensamentos de Deus? É o que está em Tiago 1,22. Sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Porque aquele que é ouvinte e não cumpridor é como o varão que se contempla no espelho e quando se vai, se esquece de qual era. Então, o pensamento de Deus está revelado aqui na sua palavra. E é para eu e você colocarmos em prática, para que você possa ter uma vida de transbordar. Segundo conselho que eu te dou, você já deve ter ouvido de uns 100 pregadores, vai ouvir do 101. Você já deve ter ouvido isso umas 100 vezes, mas vou falar aqui de novo, tá? Com o que você se conforma, se torna a sua realidade. O que você se conforma, se torna a sua realidade.
Já ouviu de mais de 100 que Israel se conformou com o Egito. Ele se conformou com melões e cebolas, e com escravidão. Não estavam preparados para a liberdade, não estavam preparados para a terra que mana leite e mel, para uvas, figos e romãs. Essa que é uma verdade, gente. Sabe? Aquilo que você se conforma torna a sua realidade. Agora escute isso aqui. Se o foco da sua vida não estiver em Canaã, Canaã representa o propósito, o objetivo. Olha isso aqui que eu vou te falar. Se o foco da sua vida não estiver em Canaã, você vai ser atordoado pelos pesadelos do Egito. O teu passado vai ficar ruminando em você. O teu passado vai ficar te apertando. Escute o que eu vou dizer para você, meu queridão. O ser humano, isso é provado, isso aqui é científico, isso aqui é ciência. O ser humano busca uma zona de conforto e de acomodação. O ser humano se acomoda com doença, o ser humano se acomoda com miséria, o ser humano se acomoda com crise. O ser humano busca uma área de acomodação. Você quer ver uma coisa interessante na Bíblia? Em Juízes, capítulo de número 11, você vai encontrar uma coisa, 15, versículo 11 e 12. Quando Israel estava sendo dominado 40 anos pelos filisteus, Deus levanta Sansão e taca fogo em cima dos caras, literalmente, botou fogo na seara deles. Olha que coisa incrível acontece. 3.000 homens de Judá vêm até Sansão e diz assim para ele: Sansão, você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Quem mandou você fazer isso? Nós somos escravos deles. Eles se acomodaram com a escravidão feroz dos filisteus. E foram pegar Sansão. E Sansão disse: pode me amarrar e me entregar, não me mata não. Eles se acostumaram. O povo de Deus se acostumando com escravidão, se acostumando com dia mal, se acostumando com vida espiritual medíocre. Eu quero dizer uma coisa para você: você é escravo daquilo que você se conforma. Se você se conforma com a crise conjugal, você é escravo dela. Se você se conforma com uma vida de mediocridade, você é escravo dela. Se você se conforma com uma vida espiritual superficial, você é escravo dela. Essa aqui é uma verdade absolutíssima, meu irmão. E sabe de uma coisa? Deixa eu dizer isso aqui para você. Quando você diz assim: não, aqui tá bom, ainda tá bom, não é nem bom, é tá bom. Aqui tá bom. O tá bom é amigo do vai piorar. E o irmão do vai ficar ruim. Aqui tá bom, aqui tá bom. Ei, você não garante lugar. Quando você pensa na acomodação de garantir esse status da sua vida, quer na vida material, quer na vida espiritual e emocional, sabe o que vai acontecer? A sua vida vai ser marcada por mesmice. Escute isso aqui, meu filho. A sua vida vai ser marcada por mesmice. A sua vida vai regredir e vai atrofiar. Atrofiar é diminuir de tamanho. Quando você pensa que garante lugar, você vai começar a regredir e a atrofiar. Então, cuidado com o lugar da acomodação, que pode travar inteiramente a sua vida. Terceiro conselho que eu vou dar para você: se queremos um futuro brilhante e um amanhã abençoado, precisamos confrontar o hoje. Se queremos um futuro brilhante e um amanhã abençoado, precisamos confrontar o hoje. Então eu quero perguntar para você: como é que está a tua vida hoje? Sua vida material, sua vida emocional, sua vida espiritual, como é que está? Como é que está teu casamento hoje? Como é que está a tua família hoje? Como é que está a tua igreja hoje? Como é que está você hoje?
Olha o apóstolo Paulo. É incrível. Rapaz, o povo evangélico, e principalmente o pentecostal, que somos nós, ô glória, né, irmã? Sabe nem o que é que vai ouvir depois. É o glória, aleluia, isso é pentecostal, né? Animado, espiritualiza tudo, né? Agora, olha Paulo em Filipenses 3,13. Uma coisa eu faço. Não é Deus que faz, não é o Espírito Santo que faz, sou eu que faço. Uma coisa é que eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Esse avançando é um violento esforço para frente. É a ideia do corredor. Já viu o corredor? É um violento hoje. Agora eu faço um violento esforço para frente. Então, meu querido, você quer falar de futuro? Você quer falar de bênçãos? De palavra profética para a sua vida? Como está a sua vida hoje? Se você não for capaz de confrontar o hoje, você não vai chegar no lugar da bênção, no lugar de transbordar e no amanhã de vitória. Há uma advertência na Bíblia, em Hebreus 3,13. Exortai-vos uns aos outros todos os dias, no tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. A confrontação é no hoje. Está aqui, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, no tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós sejam endurecidos pelo engano do pecado. Temos que confrontar o hoje, meu filho. Confronta aí a tua vida. Está pior ou está melhor? Depois de tanto tempo na igreja, tanto tempo de vida cristã, está melhor ou está pior? Confronta aí se você quer um amanhã abençoado e um amanhã vitorioso. Número 4. Escuta isso aqui. Precisamos estar dispostos a mudar. Senão, nós estaremos vivendo uma teoria religiosa e não a prática da vida cristã. Precisamos estar dispostos a mudar. Senão, você está vivendo uma teoria religiosa e não a prática da vida cristã. Cristianismo não é lei da inércia. Corpo em estado de repouso ou movimento em linha reta e velocidade constante. Isso não é cristianismo, não. Cristianismo não é lei da inércia, que eu acabei de citar. Lei da inércia é isso, é corpo em estado de repouso ou movimento em linha reta e velocidade constante. Cristianismo não. Cristianismo é crescimento rumo à perfeição. Isso é cristianismo. É crescimento rumo à perfeição. Nós estamos aqui nessa terra aperfeiçoando a imagem moral para receber a imagem gloriosa. Aqui, nós estamos no processo de aperfeiçoamento da imagem moral de Deus para recebermos a imagem gloriosa. Estamos no processo de santificação para entrarmos no estado de santidade. Meu amado, todos os fundamentos do Evangelho estão em uma ordem de movimento constante rumo ao crescimento para a perfeição. E eu vou te provar. Os fundamentos do Evangelho. Não tem um fundamento do Evangelho na inércia. Não tem um fundamento do Evangelho estabilizado. Vamos lá? Fé. Romanos 1,17. De fé em fé. É uma fé hoje, uma fé melhor amanhã, uma fé melhor mês que vem, uma fé melhor ano que vem. É de fé em fé. Conhecimento, tudo está em movimento. Oséias 6,3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu conheço hoje, quero conhecer mais amanhã, quero conhecer mais semana que vem, quero conhecer mais mês que vem.
experiências espirituais. 2 Coríntios 3,18. Todos nós, com cara descoberta, somos transformados de glória em glória. É uma glória hoje, é uma glória amanhã, é outra glória mês que vem, é outra glória semana que vem. Santificação, Hebreus 12:14. Seguir, não é parar, seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Provérbios 4:18, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, mais e mais, mais e mais, até ser dia perfeito. Serviço cristão ou mordomia cristã. 1 Coríntios 15:58. Sede firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. Firmeza, constância e abundância. Eu estou há 20 anos na igreja fazendo a mesma coisa. Tu está enganado. Todos os fundamentos do Evangelho estão numa ordem de movimento rumo ao crescimento para o aperfeiçoamento. O maior exemplo é Jesus Cristo, em Lucas 2:52. Jesus crescia em estatura, graça e conhecimento para com Deus e o homem. Deixa de ser medíocre, deixa de ser estático, se movimente, cresça, amadureça, se aperfeiçoe. Meu irmão. Até que todos cheguemos à unidade de fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Está em Efésios 4:13. Então, vida cristã não é lei da inércia, é movimento constante rumo ao crescimento. Essa aqui é a verdade. Número 5. Eu estou só dando uns conselhinhos para você. Escuta essa daí. Pessoas que se recusam a reconhecer suas fraquezas raramente se responsabilizam por seus pecados. Pessoas que se recusam a reconhecer suas fraquezas, pode ter certeza disso aqui, raramente se responsabilizam por seus pecados. Vão sempre arrumar um bode expiatório para o seu fracasso espiritual. E aí, Adão, a mulher que tu me destes. E Eva, isso aí, serpente. Ninguém quer assumir nada. Não quer reconhecer suas fraquezas. Só que tem um detalhe, querido. Se você não reconhece suas fraquezas, você vai ter dificuldade de reconhecer seus pecados. E o resultado é que você não pode ser curado nem perdoado. Tiago 5,16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Provérbios 28:13 diz que o que encobre a transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Davi, em 2 Samuel capítulo 12, quando é confrontado pelo profeta, confessa o seu pecado e por isso não morre. Neemias, no capítulo 1 do livro de Neemias, ele confessa o seu pecado e o pecado do seu povo, e ele é usado para restaurar Jerusalém e o templo. Daniel, no capítulo 9 do seu livro, ele confessa o pecado seu e do seu povo. A partir daí, ele recebe revelações extraordinárias. Isaías, no capítulo 6, versículo 5, ele confessa o seu pecado e a sua iniquidade, e é purificado de toda a sua iniquidade. Eu estou te mostrando Bíblia. Manassés, que ofereceu crianças em holocaustos, e Deus se levantou com grande ira sobre ele. Ele foi aprisionado entre espinhos e colocado no calabouço. Diz lá, 2 Crônicas, capítulo 33, do versículo 11 ao 13, que ele se quebrantou muitíssimo
Ele confessou, se humilhou. Diz a Bíblia que Deus se aplacou para com ele e o restaurou ao trono. Olha o que a confissão faz. Agora, tem um cara na Bíblia chamado Uzias. Depois tu lê a história dele em 2 Crônicas 26. Depois tu lê, que cara fenomenal. Um dos reis que passou mais tempo no trono, 52 anos. Mas Uzias se exaltou, ficou metido à besta, pensando que ele era o cara e que tudo que estava acontecendo era por causa dele. Foi confrontado pelos sacerdotes ao tentar oferecer sacrifício que era proibido. Não reconheceu o seu pecado. Ficou com raiva de quem confrontou o seu pecado e terminou leproso. Faça a sua escolha, meu amado. Faça a sua escolha de confissão ou negar. A escolha está em você, não está nem em Deus nem no pastor. Agora, queridão, esse item número 6 aqui, eu vou até beber um pouco d'água. Porque aqui a chapa vai ficar quente. Você estava tão animado e alegre. Preste atenção. Fica tranquilo. Não vou levar nada de volta. Escute e aguce o seu ouvido. Vivemos por princípios ou sentimentos? Princípios têm a ver com a solidez do nosso caráter. Sentimentos com momentos da vida. Princípios são a base, um conjunto de normas que não mudam e que sustentam as regras. Regras podem mudar. Regras do Antigo Testamento que não estão no Novo. O princípio não. Obediência é um princípio. Está no Antigo e no Novo Testamento. Honra é um princípio. Está no Antigo e no Novo Testamento. Não muda. O que eu estou observando, meu irmão... deixa eu dizer também uma outra coisa sobre caráter. Deixa eu definir caráter. Já que eu falei aqui que princípios têm a ver com a solidez do nosso caráter. Caráter é um conjunto de atributos morais, intelectuais e espirituais que nos definem como pessoa e determinam nossas escolhas, decisões e atitudes. Isso aqui é caráter. Mas o que eu estou observando é que o caráter de muitos cristãos estão sendo pautados pelo mundo e não pelo reino de Deus. O caráter de muitos cristãos estão sendo pautados pelo mundo e não pelo reino de Deus. Efésios 5:1 diz: sede imitadores de Deus como filhos amados, não imitador do mundo. 1 João 2,6 diz: aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. E o texto que todo mundo aqui conhece, de Romanos 12:2, foi dito para a igreja, não foi para pecador. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós estamos aqui para transformar o mundo e não para tomar forma do mundo. Em Atos 17:6 diz: esses que transtornaram o mundo chegaram até nós. Quando os discípulos chegaram em Tessalônica, em Antioquia, Atos 11:26, pela primeira vez os cristãos, os discípulos foram chamados de cristãos. Se parecem com Cristo, imitam a Cristo, vivem a vida de Cristo. Deixa eu falar um episódio para vocês. No carnaval veio um pastor americano pregar num congresso de jovens em Brasília. O pastor americano largou-lhe o aço no pecado. Botou para arregaçar. Aquilo saiu do evento e foi para a mídia. O PSOL entrou com uma ação no Ministério Público por transfobia contra o pastor. Quem não acompanhou isso, saiu em vários jornais, o pau cantou em cima do coro do pastor americano. O pastor americano disse assim: ainda bem que eu vou voltar para o meu país, porque lá eu sou livre para falar o que eu quero. E para minha decepção,
Na Folha de São Paulo, a jornalista veio me entrevistar, e eu já a conheço, ela me conhece, já me acompanhou em muitos eventos. O que é que o senhor achou da palavra dele? O que é que eu achei? Ele falou o que a Bíblia diz, eu concordo em gênero, número e grau, ele está correto, o que ele está falando. Mas lá na reportagem da Folha, alguns pastores evangélicos, não estou falando de ovelha, estou falando de pastor, disseram, ele não podia ter pegado tão pesado assim. Ele foi muito radical. Eu disse, gente, o que está acontecendo com a igreja? Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. O que eu vou falar aqui, eu vou falar primeiro baseado no meu direito de cidadania. Artigo 5º, cláusula pétrea da Constituição, inciso 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo proibido o anonimato, isso é, a fonte de quem está falando não pode ser escondida. Não vou citar todos os artigos detalhados. O inciso 6 diz que é inviolável a liberdade de crença e de consciência e assegurado os livres exercícios do culto e protegido na forma da lei sua liturgia e o local de culto. O inciso 8 do artigo 5º da Constituição diz que ninguém pode ser privado por convicção religiosa, política ou filosófica. Mediante a isso que eu estou declarando aqui para vocês, no meu direito de cidadania e em conformidade com a Constituição, põe aí na tela 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Toda essa cambada aqui que vive nessa prática vai para o inferno. Põe aí na tela Apocalipse 21:8. Põe aí na tela. Vamos lá. Mas quanto aos tímidos, tímido aqui não é questão temperamental, é aquele que ouve, que conhece o Evangelho, mas não toma decisão de seguir a Cristo, vai para o inferno. Aos incrédulos, vão para o inferno. Aos abomináveis, abominação, idolatria, depravação moral que Deus não suporta, vai para o inferno. Homicidas, que matam os outros, vai para o inferno. Fornicadores, deixa eu parar aqui. A fornicação é a porneia, no grego. É todo o pecado da área sexual fora da relação do casamento. Casados com relação sexual fora do casamento. Relação sexual entre solteiros, homem com homem, mulher com mulher, homem com animais, homem com crianças, é pecado, leva para o inferno. E deixa eu dizer uma coisa, existem práticas sexuais permitidas pela lei. A partir de 18 anos é permitido pela lei a prática sexual sem nenhum tipo de punição. Mas na Bíblia é pecado. Está aqui, meu irmão. O restante não precisa explicar. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Vai para o inferno. Ué, nós não vamos pregar a palavra? Nós vamos ficar quietos? Vamos ficar acomodados com o mundo para ficarmos como politicamente correto gospel? É o politicamente correto gospel, politicamente correto gospel. Politicamente, teologicamente não. A igreja está aqui, eu disse aí, numa outra demanda que teve essa semana, que alguém veio alisar, perguntaram, gay vai para o inferno? Eu não boto ninguém no céu nem no inferno, eu não julgo ninguém. Que conversa fiada é essa? Quer dizer que agora nós não podemos denunciar o pecado? Nós vamos alisar o pecado. Eu não ponho ninguém no céu nem no inferno, mas segundo a palavra eu digo quem vai para o céu ou quem vai para o inferno.
Meu irmão, a coisa está ficando feia. A palavra de Deus é o nosso padrão de integridade e de excelência. É a palavra de Deus. A falta de caráter cria uma base para a destruição da intimidade com Deus. Sabe por que Adão e Eva se cobriram de folhas? Por causa do pecado. O pecado retira a intimidade. A falta de caráter é pecado. Vou dizer uma coisa aqui para vocês, e aprendi uma coisa para te ensinar. Toda afirmação teológica de um pregador tem que estar consubstanciada pela palavra. Não vem para cá com teoria teológica, com filosofia teológica. Qualquer afirmativa ou afirmação teológica me prova na Bíblia. Por isso que os de Bereia pesquisavam mais do que os de Tessalônica, iam conferir o que estavam falando. Eu vou fazer uma afirmação teológica. E para eu fazer essa afirmação teológica, eu tenho que consubstanciar na Bíblia. Então escute. O caráter prevaleça sobre a unção. Vou repetir. Eu estou fazendo uma afirmação teológica bíblica. Eu tenho que provar o que eu estou falando. O caráter prevaleça sobre a unção. Então vamos para a prova. 1 Samuel 16:13, Davi tinha unção. O Espírito do Senhor estava sobre ele. Eu não estou menosprezando a unção. A unção é dotação de poder, revestimento de autoridade para o desempenho em alguma função ou área do reino. Ok? Davi tinha unção, mas foi punido pela falta de caráter. 2 Samuel 12. Davi tinha unção, mas foi punido. O filho morreu e recebeu uma sentença do profeta violenta. O que tu fez em oculto vai ser feito em praça pública. Você vai ser exposto. Escute. A falta de unção não leva para o inferno, mas a falta de caráter leva. Está assustado? Nós estamos confundindo as coisas. É fogo, é poder, é unção. Manto, mistério. Glória. Ui, que bênção. Ai, que culto. Olha, que fogo. Mas quando sai do culto, está no pecado. E ele pensa que a unção vai fazer quebrar o galho dele. Meu querido, meu amado irmão, a manifestação do nosso caráter começa com uma atitude. É uma atitude que define, determina o nosso caráter. Pense, o que está acontecendo com a igreja hoje? Não se pode combater o pecado. Cuidado, você pode ser processado. Eu já fui umas... Só pelo movimento gay, 14 vezes. Olha que número interessante. 13, eu venci. E uma ainda está correndo. A última que eu venci contra eles, sabe o que eles fizeram? Quando a Natura colocou uma mulher que é trans, como símbolo de homem no Dia dos Pais, eu fiz um vídeo e larguei o aço. Eles entraram contra mim por transfobia. Uma santa do Ministério Público entrou contra mim por transfobia. Meu advogado viu, agravou a segunda turma, ganhei de 3-0. E o desembargador relator estava que estava. Ele falou, o que o pastor está falando da liberdade de expressão dele? Onde é que ele mentiu? Onde é que ele enganou? Onde é que ele errou? Mas nós estamos com medo. Rapaz, a gente lê a Bíblia.
Eu acho tão lindo. Os apóstolos, o povo de Deus sofreu na igreja primitiva, foram presos, cerrados, dados para os leões, e hoje, não é você não, pastores, estão com medo de pregar a Bíblia, com medo da justiça, com medo de Xandão. Agora escute aqui em último lugar. Escute o que eu vou dizer para vocês. Não podemos seguir a Cristo sem deixar de seguir a sua palavra. Cristo e a sua palavra são um. Não podemos seguir a Cristo. Não tem. Você segue Jesus, tem que seguir a sua palavra. Seguir a sua palavra é colocar em prática. Em Lucas 6,46, Jesus falou: por que vocês estão me chamando de Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? Por quê? Por que vocês estão me chamando de Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? Não podemos seguir a Cristo sem seguir a sua palavra. Então vamos começar? Deixa eu lembrar alguns textos para você de palavras de Jesus, que é para eu e você colocarmos em prática. Então vamos começar, e deixa eu começar, mas fazendo uma pergunta: quem aqui é discípulo de Cristo? Eu queria saber quem são os discípulos de Cristo aqui no auditório. Não fica, levanta a mão com vontade. Isso, agora abaixa. Olha. Você é discípulo de Cristo. Que coisa linda. Olha, quanta gente levantou a mão aqui dizendo que é discípulo de Cristo. Você não pode seguir a Cristo se não seguir a sua palavra. Lucas 14, versículo 26 e 27. Se alguém vem a mim e não aborrece pai, mãe, marido, esposa, irmãos, filhos, e não aborrece a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Quem não quiser tomar a sua cruz e não quiser me seguir, não pode ser meu discípulo. Está falando de renúncia e sacrifício. Marcos 16, 15, Mateus 20, 19 e 20, é a síntese. Jesus manda os seus discípulos pregar, discipular e batizar. Você está pregando para quem? Você discipula para quem? Meu irmão, nós estamos vivendo um evangelho hipócrita, farisaico, religioso, de vir para a igreja para encher a barriguinha. Você não disse que é discípulo de Cristo? Não podemos seguir a Cristo se não obedecermos a sua palavra. Você diz que é discípulo de Cristo? Está pregando para quem? Está discipulando quem? Está trazendo gente para ser batizada quando? Vamos continuar. Não vai embora, não. Vamos continuar, meu irmão. Vamos ver o que Jesus falou que eu e você temos que imitar. Mateus capítulo 5, versículos 6 a 8. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, que serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Interessante, por que você acha que essas duas bem-aventuranças estão coladas uma na outra? Bem-aventurados que têm fome de justiça e bem-aventurados misericordiosos. Sabe por quê? Porque se você quiser usar só a justiça, você vai se tornar duro e inflexível. Se você quiser usar só a misericórdia, você vai se tornar leviano e permissivo. Então Jesus coloca as duas bem-aventuranças bem uma colada com a outra. Justiça entremeada de misericórdia e misericórdia entremeada de justiça. Você pratica isso? E bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Sabe o que é limpo de coração? O transparente, aquele que expressa o que sente. Você sabe que o ser humano pode maquiar através da linguagem verbal
e a linguagem gestual o que está aqui dentro. Por exemplo, eu posso olhar para você, tudo bem? E aqui dentro diz, morra miserável. Ai, querida, desgraçada. Aqui dentro. Mas aqui fora, você não conhece. Limpo de coração é o que é transparente. Ele é de fora o que ele é por dentro. Não podemos seguir a Cristo se não seguirmos a sua palavra. Palavras de Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Isso é uma verdade, onde você trabalha, estuda e mora? Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Quando você trouxer uma oferta e lembrar que tem um problema com o irmão, deixa a oferta ali, vai lá consertar com o teu irmão e depois vem oferecer a oferta. Não podemos seguir a Cristo se não seguirmos a sua palavra. Mateus 5,48 diz, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Isso é modelo, padrão que eu tenho que seguir. É o meu padrão, é o seu padrão. Não podemos seguir a Cristo se não seguirmos a sua palavra. Mateus capítulo 6, esse para mim é um dos textos mais lindos da Bíblia. Do versículo 25 em diante. Não andeis ansiosos quanto à vossa vida pelo que haveis de comer, nem pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, o corpo mais do que o vestido? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Qual de vós, com todo o vosso esforço, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto aos vestidos, por que andais preocupados? Olhai os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão se vestiu como qualquer um deles. Se Deus, que veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Por que andais preocupados dizendo o que comeremos, o que beberemos ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram e vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Agora olha o 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente busca em primeiro lugar essas coisas e depois o reino de Deus. E aí a gente quer uma vida vitoriosa, uma vida abundante, uma vida de transbordar. Não podemos seguir a Cristo se não seguirmos a sua palavra. Olha o que Jesus falou em Mateus 7, do versículo 17 ao 27. Escute. Toda árvore boa produz bom fruto. Toda árvore má produz mau fruto. Não pode a árvore boa produzir mau fruto, nem a árvore má bom fruto. Toda árvore que não tem fruto, corta e lança no fogo, porque pelo seu fruto conhecereis. Aí a coisa vai apertar. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz, não é o que diz, é o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Agora a palavra para mim é para pentecostal. Jesus, quando falou isso, estava pensando em nós. Aí Jesus vai dizer assim, mas muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Senhor, Senhor, não expulsamos demônios em teu nome? Senhor, Senhor, não operamos maravilhas em teu nome? Então eu vos direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Agora escute, imagina um cara hoje que profetiza, expulsa demônios e opera maravilhas. Operação de maravilhas é um nível superior ao dons de curar. Operação de maravilha é um morto ressuscitar. É o cara não ter um olho e nascer um olho. É o cara não ter um rins e nascer um rins. Isso chama-se operação de maravilhas. Imagina um cara que opera maravilhas, que profetiza e expulsa demônio na igreja de hoje. Está assim com Jeová. Uau, 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 esse é o cara. E olha o que o Senhor diz.
não é o que diz, é o que faz. Nós ficamos impressionados com o que estão dizendo, mas e a prática da vida? Porque expulsa demônio? Porque profetiza? Porque opera maravilhas? Meu irmão, deixa eu dizer uma explicaçãozinha para você. Qual é o lugar na história humana que Deus operou milagres, que não operou nunca mais? E durante 40 anos, deserto. Roupa não ficou podre, pé não inchou, comida caía do céu, água brotava da rocha, coluna de nuvem para proteger do calor e guiar o povo durante o dia, coluna de fogo para proteger do frio, livrar de serpente e guiar o povo durante a noite. Quem te falou que a manifestação do poder de Deus é sinal de aprovação de conduta? Onde é que está isso escrito? Com todos os milagres que Deus operou no deserto, daquela geração que entrou lá, de quase 2 milhões, só 2 escaparam. Meu amigo, não é quem fala, é quem pratica. Está falando de fruto, sabe que fruto? É tudo aquilo que eu produzo a partir da transformação do Evangelho, que abençoa pessoas e que exalta a Deus. Palavras de Jesus em João 15:8. E nisto o Pai é glorificado, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. João 15:16. Não foi vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça, e tudo quanto pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Que fruto você está produzindo no reino? Prática de vida cristã em consonância com a palavra, colocando na prática os ensinos de Jesus. Você quer milagre? Você quer resposta? Você quer que Deus te atenda? João 15:7. Se vós estiverdes em mim e eu estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Eu na palavra e a palavra em mim. Jesus disse para os judeus que tinham se convertido em João 8:31. Se permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Não existe vida cristã sem a prática da palavra de Deus. João 5:39 diz: examinai as Escrituras, porque nela você tem a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João capítulo 15, versículo 12 diz: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Escuta, tem gente que pensa que o cristianismo é moleza. É graça. Graça. Deixa eu te falar uma coisa, na lei, eu amo com o amor que eu tenho. Na lei, eu amo com o amor que eu tenho. Ama o próximo como a ti mesmo. Se eu me amo muito, eu amo muito o próximo. Se eu me amo mais ou menos, eu amo mais ou menos o próximo. E se eu não me amo porcaria nenhuma, eu não amo porcaria nenhuma a ninguém. Isso é na lei, mas na graça, a casa caiu. Eu vou dar um novo mandamento: que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Não é como você, é como Ele. O amor de sacrifício, o amor que perdoa inimigo, o amor que tolera. Ô igreja de Jesus, povo de Deus, não existe condição nenhuma de você seguir a Jesus se você não segue a sua palavra. Estamos nos enganando com o quê? Com que tipo de discurso? Que tipo de vida cristã nós estamos levando? Nós estamos vendo hoje um farisaísmo. Trocaram de religião, mas não de vida. Só mudou dogmas, mas continua numa vida de pecado, na maior cara de pau dentro da igreja. Acaba o culto, vai papar namorada em motel. Dá golpe nos outros, rouba os outros, compra e não paga, mente na maior cara de pau, separa da mulher e manda ela embora, e casa com a mais novinha gostosinha. Desculpa a expressão, eu não tenho outra.
E nós estamos dizendo que estamos vivendo evangelho falsificado. Não podemos seguir a Cristo se não seguirmos a sua palavra. Palavras de Jesus em Mateus 24:42. Vigiai, porque não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. Lucas 21:34. Olhai por vós e não sobrecarregue os vossos corações de bebedices, glutonarias e dos cuidados dessa vida, e venha de improviso sobre vós aquele dia. Mateus 24:35. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Igreja do Senhor Jesus, não façam do cristianismo uma teoria religiosa. Cristianismo não é religião. Cristianismo é o reino de Deus na terra. Cristianismo é um estilo de vida. Para você viver na família, no casamento, onde você trabalha, onde você estuda, onde você mora. Porque se vida cristã é 2 horas de culto, teu cristianismo está falido. Cristianismo que não tem oração, cristianismo que não tem palavra, não é cristianismo. Estamos nos enganando com falsos discursos. Que vida cristã você está levando? Você quer transbordar? Com falácia? Você quer transbordar com movimento? Ou você quer transbordar porque a palavra de Deus, viva e eficaz, fonte produtora de fé, a palavra. Pastores, povo de Deus, pais, não tire a palavra da sua vida nem da sua casa. Eu não sou fruto de seminário, não. E meus pais são pioneiros na educação teológica pentecostal no Brasil, quando em 1962 fundaram o Instituto Bíblico Pentecostal, junto do missionário Nelson Lawrence Olson e outros homens e mulheres de Deus. Meu pai e minha mãe, uma alta formação secular e formação teológica, mas eu não sou fruto de seminário. Sabe do que é que eu sou fruto? Eu sou fruto da igreja na minha casa. Sabe do que é que eu sou fruto? De meu pai, quando eu tinha 6 anos de idade, que sentava do meu lado e dizia: vamos estudar a Bíblia e vamos guardar um texto da Bíblia. Repita comigo. Eu ficava irado. Quer jogar bola? Quer soltar pipa? Então vamos à palavra primeiro. Hoje, sabe o que os pais estão fazendo? Entrega um tablet, um iPhone. Deixa eu dar um conselho aqui. A casa caiu, filho. Eu vou terminar, mas deixa eu dizer. A casa caiu com força. Uma criança até 6 anos de idade, é um crime você colocar um celular, um equipamento eletrônico na frente dela, até 6 anos. De 6 a 12, meia hora por dia. De 6 a 12, meia hora por dia. Sabe o que está acontecendo? Uma geração que vem aí de doentes mentais e uma geração de doentes emocionais. Ok, papai, quer escapar do filho que chora? Da criança que chora? Botando um tablet na frente dela?
Você não sabe o que você está fazendo. Os pais hoje preferem isso do que botar a Bíblia. Vem cá, meu filhinho, ouça aqui a palavra. Você pensa que eu cito a Bíblia porque eu sou mais inteligente que você? Não. Sabe por que eu cito a Bíblia? Porque meu pai me treinou desde 6 anos. Por isso. Eu sou fruto da igreja na minha casa. Quando meu pai me ensinava a orar. Quando eu tinha que repetir a oração dele e as minhas 2 irmãs repetiam a oração da minha mãe. E eu repetia a oração do meu pai. Meus 2 irmãos mais velhos já oravam sozinhos. O que está acontecendo com a igreja? A gente quer transbordar? Deixa eu te falar uma coisa, eu vou encerrar minha palavra aqui. A igreja de pé, por favor. Escute. Eu vou terminar aqui, mas escute. Agusta só seu ouvidozinho, mais 1 minuto. Eu vou passar para o pastor. Se você de fato quer transbordar, tudo que você ouviu aqui nessa conferência, tudo que você ouviu pelos homens de Deus que pregaram aqui, coloque na prática da sua vida, depois do culto. Não adianta você vir aqui quinta, sexta e sábado e ouvir um monte de mensagem. Aí quando acaba o evento, acabou, acabou. Vou voltar para minha vidinha cristã vagabunda de novo. Acabou. Vou voltar para minha vidinha cristã sem vergonha de novo. Acabou. Acabou. O bebê quer balinha, quer uma chupeta, quer mamadeira. Vamos crescer, gente. Eu declaro profeticamente sobre a sua vida. Se você colocar em prática a palavra do Senhor, tudo que você ouviu aqui, você vai transbordar na vida material, emocional, espiritual, e você vai ser uma luz no meio dessas trevas. Deus vos abençoe em nome de Jesus.